lindonas, tudo bem com vocês? A dica master de hoje é sobre pincéis de maquiagem. Quem deu essa sugestão do tema do vídeo de hoje foi essa inscrita aqui maravilhosa do canal que pediu para que eu mostrasse pincéis de maquiagem também para que serve cada um deles. E eu tenho certeza que com essas dicas de hoje você vai conseguir montar um kit básico de pincéis para você ter na sua necessaire. Claro que eu gostaria muito que você fortalecesse aqui o canal, lindona. Sabe como? Deixando seu joinha master nesse vídeo para ele chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita e já ativa o sininho de notificações para todo vídeo que eu postar aqui chegar em primeira mão para você. Combinado? Então bora para os pincéis. A gente vai começar com as opções de pincéis de base. Vou te mostrar os pincéis como se fosse na ordem da maquiagem. Aplicação da base, corretivo, pó e assim por diante, porque eu acho que fica muito mais fácil para você entender e também para você memorizar. Dentre os pincéis de base, a gente tem uma infinidade de tipos e formatos de pincéis. Claro que tudo vai depender, aliás, todos os produtos, cada um deles, depende do efeito do que você quer na maquiagem. Eu vou te mostrar os pincéis que eu mais uso de base. Começando com esse pincel, que é um pincel kabuki de base reta. O pincel kabuki você consegue concentrar mais produto e conseguir ter uma cobertura melhor. Você aplica o produto com batidinhas. Aliás, todos os pincéis é sempre com batidinhas, tá, gente? A gente tá falando de pincéis, mas é legal também frisar essa dica de make, que é muito importante. Consegue já vir um efeito de cobertura legal. Lembrando que eu tô usando um BB Cream da Kiko Milano, para você já ver como é que vai funcionar o produto leve usando cada tipo de pincel. Então é um pincel muito prático se você tiver na correria também, ó, maravilhoso. Outro pincel que eu vou te mostrar é esse daqui que é bem fininho, popularmente conhecido como língua de gato, por ele ter esse formato. E é um pincel que requer um pouquinho mais de paciência, porque ele vai ficando uns risquinhos, dependendo do tipo de produto que você estiver usando, pode acontecer isso. Mas você pode fazer o acabamento com uma esponjinha para tirar esses risquinhos. Você tem que vir, ó, batidinhas bem rapidinhas para não ficar marcado. Além da base, esse tipo de pincel você também pode usar para poder aplicar o corretivo. Esse outro aqui é um pincel chamado Duo Fiber ou duas fibras, justamente por ele ter dois tipos de cerdas. Gosto muito de usar esse tipo de pincel para aplicar produtos com textura mais leve. Que é aquele pincel, ó, que vai aplicar e vai deixar ainda mais natural a sua pele. E isso é por conta justamente dos dois tipos de cerdas e também por elas serem bem espaçadas. E esse tipo de pincel você consegue aplicar outros produtos também, como blush cremoso, hidratante se você não quiser vir com a mão, e até mesmo produtos em pó. E agora uma queridinha que eu tenho certeza que é de vocês também, que é a esponjinha, né? Essa daqui é da Marissade e ela vem com esses dois lados, né? O mais pontudinho para poder facilitar a aplicação aqui na área dos olhos e essa parte maior para poder vir para o rosto todo. Muito fácil para poder aplicar a base. Até a esponjinha a gente não pode arrastar, tá? Eu vejo muita gente aplicando às vezes assim, ó, e fala, a base não dá certo, a base não segura na minha pele. É justamente o jeito de aplicar que influencia no resultado. Além desse tipo de esponjinha, você também encontra hoje vários outros modelos, né? Tem também esse outro, que é a versão menorzinha, na verdade é a Marissade, né, que também é dela, e eu acho incrível esse modelo também, porque você consegue, por exemplo, aplicar aqui, ó, bem certinho aqui na área dos olhos, um corte na diagonal. Você consegue não somente aplicar a base, mas também fixar corretivo, fazer aquela caminha de pó, sabe? Pra não borrar aqui embaixo quando a gente faz a pele toda. Corretivo é o seguinte, a gente coloca assim, mas a gente precisa de alguma coisa para poder fixar esse produto, né? Dentre eles, a gente tem o pincel de base, que eu te falei também que dá para poder, ó, fixar o corretivo. Tem essa versão língua de gato menorzinha, também vai te ajudar super a fazer, ó, esses cantinhos aqui, ou então a esponjinha. Você pode usar tanto essa menorzinha quanto a tradicional, parte pontudinha e vira assim, ó. Certo? E agora tá na hora de aplicar o pó para poder selar essa pele. E a gente tem a opção de dois pincéis. Um pincel menorzinho, que vai facilitar na hora de você aplicar na região aqui da área dos olhos. Também, caso você queira não aplicar no rosto todo, sabe? Somente alguns pontos que a sua pele brilha mais. O pincel menor, ele facilita nisso. Ou você pode pegar o pincel maior, depositando o produto e já vir esfumando por todo o rosto. Para aplicar o contorno e blush, eu vou te dar duas opções de pincéis que você pode usar tanto para aplicar um quanto aplicar outro. Começando com esse daqui, que é um formato de pincel cônico. Quando você apoia o pincel assim, você já sabe exatamente aonde você tem que aplicar para a linha do contorno e também para poder aplicar o blush. Você faz o traço, ó, fazendo batidinhas em direção à orelha, né, para poder fazer essa linha do contorno. Com o mesmo pincel, você faz a aplicação do blush. Começando aqui nas maçãs, ó, batidinhas, e já vou subindo para a lateral. Já esse pincel, que ele tem esse formato na diagonal, ele facilita também você fazer o encaixe
nessa região para poder aplicar o contorno e o blush também. A parte pontudinha vem em direção à orelha, já vai esfumando de baixo para cima e também movimentos de vai e vem. Para aplicar o blush, parte pontudinha do pincel você deixa nessa diagonal e vai trazendo para cima também. Para poder fazer sobrancelha, eu gosto de usar 2 tipos de pincéis, que na verdade esse meu aqui é 2 em 1, que facilita a vida, a gente carrega em um só. Ele tem esse lado, que é um pincel da diagonal, para poder fazer a aplicação da sombra, que eu gosto de fazer o preenchimento da sobrancelha com sombra, não costumo usar pomada. E tem esse outro lado, que é o pincel escovinha, para poder vir dando aquela ajeitadinha assim nos pelos. A parte pontudinha do pincel, você encaixa, faz o tracinho e depois joga para cima. Escovinha e vou pentear esses pelos. Chegamos na parte dos olhos. A gente sabe que existe uma variedade de pincéis para os olhos, né? E claro que vai depender do tipo de sombra que você vai usar e também do estilo e efeito que você quer deixar. Eu tenho aqui comigo alguns tipos. Esse daqui maior e bem fofinho é um pincel muito legal e prático de usar. Você consegue já pegar o produto, aplicar e já vir esfumando em toda a pálpebra, né? Por ele ser grandão. Então vou pegar esse tom mais clarinho, esfumando. Por ele ser maior, não deixa marcação. Esse pincel achatado menor, você consegue aplicar, por exemplo, uma sombra cintilante, porque ele vai te dar maior estabilidade, ó, para você depositar o produto. Se você quer fazer um detalhezinho mais escuro, sei lá, no canto do olho, né? Você não quer espalhar muito. Pega um pincel menor. Esse aqui ainda é de esfumar, mas na versão menorzinha. Esse formato de pincel é legal quando você quer colocar um pouquinho de cor só no cantinho, ó. Existem vários tipos, mas se você tiver um mais achatadinho e 2 tamanhos para poder esfumar, já tá perfeito. E é isso, meus amores. Trouxe os principais pincéis de maquiagem para você hoje. Claro que existem vários formatos, tamanhos, tipos, para cada parte do rosto aí que você for aplicar, mas eu tenho certeza que com essas dicas já deu um norte aí para você entender melhor e saber usar cada um deles. Eu espero muito que você tenha gostado da dica de hoje. Compartilha com a sua amiga para ela também aprender como usa os pincéis de maquiagem. Não esquece de garantir seu joinha master no vídeo, hein? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrita e ativa o sininho de notificações. E a gente se vê muito em breve, viu? No próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!